sementes do caminho da luz e da sombra. Bem-vindos ao Sopro Lunar. Eu sou a Liz e hoje vamos falar sobre perspectiva. Vamos falar sobre a perspectiva, sobre a importância da perspectiva e, acima de tudo, sobre a transmutação, a mudança e a evolução da perspectiva. O que é que isto significa? A perspectiva prende-se muito com os gostos. Por exemplo, eu posso não gostar de azul até determinada idade e alguma vivência, alguma experiência, alguma situação que seja, ou alguma pessoa com quem eu lido, de algum modo consegue-me ajudar ou dar algum tipo de estímulo externo para que eu consiga transmutar a minha percepção sobre a cor azul ou sobre a cor amarela, certo? Quantos de nós já durante anos e anos não gostávamos minimamente de algum tipo de comida, por exemplo, e passamos a gostar? Ou vice-versa, gostávamos muito de um tipo de comida que depois até enjoámos. E a perspectiva tem muito a ver com isto. E o que é que significa? Significa que a nossa perspectiva vai desenvolvendo, vai criando uma cama, vai criando uma bagagem de zona de conforto. Ok, acho que já pode. Vai criando uma bagagem de zona de conforto e também novas oportunidades de desenvolvimento e expansão. E em relação à perspectiva, o que é que eu quero falar? Assim como determinadas... Alguém quer pão? Assim como determinadas situações relativamente à própria perspectiva, nós estamos muito fechados em determinadas fases. Nós podemos ter um despertar em relação àquilo, ter um empurrão, ou realmente podemos... um sonho qualquer revelador, com uma mensagem, uma coisa qualquer do género que nos faz começar a ver determinada situação um bocadinho mais fora da caixa, digamos assim. Deixem ver aqui uma coisa para vos dar um exemplo. Pode ser esta concha. A perspectiva é uma coisa tão simples como eu pegar aqui e dizer isto é côncavo. E vocês dizem não, isto não é nada côncavo, isto é uma concha cinzenta e branca que tem uns furinhos, mas não é côncavo. E eu digo que é côncavo. E tenho a certeza que é côncavo. Porquê? Porque a minha perspectiva está a bater de frente com a concavidade desta concha. Certo? E o que é que acontece? Enquanto eu não me permitir a ver mais do que apenas e só esta perspectiva, eu vou continuar a ver só a concavidade. E do outro lado, obviamente, a mesma coisa. Vai continuar sem ver o meu lado. Quanto mais eu vou desenvolvendo, quanto mais eu me vou permitindo e predispondo a desenvolver e aumentar o meu processo de visão, de percepção e de aceitação de novas perspectivas, que isso é muito importante, mais eu vou conseguindo, não é? Ter uma perspectiva mais alargada. Portanto, eu consigo ver o côncavo, eu consigo ver até a parte de lado e com o tempo até e com a mutabilidade da minha própria... desenvolvendo a capacidade de mutar, certo? Eu consigo ver todo o objeto, toda a situação com milhentas perspectivas. E o que é que acontece? Acontece que cada tipo de perspectiva, nós temos as perspectivas mediante as nossas experiências, mediante as nossas bagagens, certo? O que significa que quanto mais experiências eu for tendo na minha vida, seja em que campo for, mais... peças do puzzle, digamos assim, para o nosso puzzle interno eu consigo ter, para desenvolver. E há determinadas coisas que eu não via ainda, ou porque ainda não tinha chegado a determinado caminho, ou porque as minhas vivências ainda não me permitiam estar dotado de mais do que uma perspectiva. Isto vai crescendo e vai desenvolvendo sempre dia após dia. Todavia, acontece o quê? Nem sempre, digamos assim, há uma abertura e uma aceitação de sermos mutáveis, não é? Há muitas posturas, quer na nossa vida, quer vermos à nossa volta, posturas sobre não, e é isto que eu penso, é isto que eu acredito, e é só isto, e é só isto, e é só isto. E aquela certeza absoluta de que o azul só há um tipo de azul, mesmo que eu esteja a olhar para o oceano, para o céu, para conchas tipo esta, não é? Só há um tipo de azul e não sei o quê.
Porque eu se calhar nunca saí de determinada zona de conforto, nunca saí da mesma cidade. É a mesma história de uma pessoa que nunca viu o mar, que nunca sentiu a areia da praia, não vai dar determinado valor ou vai saber apenas por teoria antes de realmente calcar a areia, antes de realmente mergulhar naquele mar. Ou seja, a perspectiva sobre determinada situação é uma perspectiva que tem um distanciamento porque é apenas teórica e poderá passar a ser prática quando nos permitirmos a determinadas experiências na nossa vida. E o que é que eu quero dizer com isso? Um exemplo muito simples. O processo do perdão. E por mim falo, sou uma pessoa que, para mim, perdoar era completamente impossível, nem pensar, perdoar quem me fez mal e não sei o quê. E ao desenvolver, ao despertar a parte espiritual, a espiritualidade, isto e aquilo, comecei a ver os benefícios do perdão, que o perdão não está no outro, mas está em mim, que eu sou a única pessoa que pode libertar-me das minhas próprias mágoas e etc e tal. E perspectivas que eram tão limitadoras começaram a abrir espaço para criar e co-criar realidades novas. E isto acontece em relação a tudo. Agora, é importante nós entendermos que a mudança de perspectiva não precisa necessariamente de vir acoplada com culpa e com vergonha. Porquê? Porque mediante as minhas experiências, as vivências, os timings da minha vida e entender o tempo da minha vida é extremamente necessário. Um exemplo muito simples. Não me adianta estar a ensinar filosofia a uma criança de 5 anos, porque ela não está no timing, não está no momento dela, na capacidade cognitiva, filosófica, que seja, de entender determinadas coisas, certo? Portanto, muitas vezes a nossa perspectiva precisa mesmo, muitas vezes, quase sempre, para além de precisar destas experiências, também tem a ver com a nossa predisposição, o nosso caminho, a nossa maturidade, a maturação. E não significa que a maneira como víamos o azul aos 5 anos, por exemplo, sendo o azul a metáfora, não é? A maneira como víamos o azul não significa que seja a mesma aos 10 anos, aos 15, aos 20, aos 30, aos 50, 60, certo? E quanto mais nos vamos permitindo a ver determinadas perspectivas, não é? Ou pelo menos estar mais receptivos a elas, mais nós conseguimos crescer, mais conseguimos formar a nossa opinião com base em mais do que uma perspectiva. Obviamente, isto pode ter a ver com as minhas experiências, com o que eu vejo do outro, com as situações com que me deparo, mas acima de tudo é com as escolhas do meu caminho, onde o meu caminho me leva, porque muitas vezes eu vou por determinado caminho, escolho ir por um sítio, mas eu tenho uma aprendizagem daqui para fazer. Certo? E o que é que acontece? Esse próprio caminho que eu estou a seguir precisa de dar uns passos atrás, de algum modo, porque eu preciso aqui, é como num jogo, não é? Eu preciso da chave para abrir a porta lá da princesa, do monstro, do príncipe, não sei o que é deste lado. Certo? E pronto, é falar um bocadinho aqui em relação a isso. Ainda sobre a perspectiva. Este canal prende-se muito sobre nós passarmos a nossa perspectiva. E quando estamos a falar de espiritualidade, eu sou da opinião que não há uma espiritualidade, não há uma única maneira de fazer as coisas, uma única maneira de crescer, de despertar, de ser espiritual, de fazer rituais, do que quer que seja. Na minha perspectiva, isso não é espiritualidade, isso é religião. O que é que significa? Significa que os dogmas de só é assim se, só há uma maneira, só há uma possibilidade, e isto e aquilo, prendem-se precisamente a doutrinas. E a espiritualidade, digamos que não é uma doutrina na minha perspectiva coletiva, mas é uma doutrina individual, ou seja, sobre nós criarmos e libertarmos-nos das nossas próprias ideias pré-concebidas, dos nossos dogmas, e isto vai acontecendo quanto mais eu vou caminhando, certo? Uma pessoa que na realidade não muda a sua perspectiva, que não abre as suas palas nos olhos, certamente poderá ser uma pessoa que também tem sempre o mesmo tipo de resposta, o mesmo tipo de atitude em relação à sua vida e que não sai da zona de conforto. Porque se não tem atitudes e predisposições que o façam sair daquela cidadezinha, não tem como estar a conseguir chegar a perspectivas como aquela situação de quem nunca viu o mar. Certo? Há pessoas, por exemplo, eu nunca fui à floresta amazónica. Eu só posso imaginar como é que aquilo é. Mas nada significa que seja, quando eu chegar lá, um dia que lá vá, certamente tudo aquilo que eu imaginava vai ser diferente.
as expectativas vão ser diferentes e a experiência sobre estar numa selva, estar numa mata ali no coração do planeta, isto e aquilo e não sei o quê, vão ganhar mais forma do que apenas expectativas, do que apenas o pensamento, certo? E já me perdi aqui pelo meio da conversa e tal, e as perspectivas. Ainda em relação ao canal, a esta minha partilha e todas as partilhas que aqui fazemos são única e exclusivamente mediante a nossa perspectiva, mediante a minha perspectiva. E o que é que acontece? Eu tenho aqui vídeos que, quando comecei o canal há um ano atrás, vocês podem ver os vídeos da altura e os vídeos de agora, e há muitas perspectivas que têm mais bracinhos, digamos assim, como que se fosse uma planta que já teve filhinhos, que já desenvolveu, digamos assim. Eu tenho um vídeo a falar sobre aceitação e sobre perdão há um ano e meio atrás, ou um ano e pouco atrás, e agora há 1 ou 2 meses coloquei um vídeo que volta a falar destes processos da aceitação e do perdão e etc. E podemos ver como aquela simples perspectiva, que já não era tão simples assim, não é? Mas como ela desenvolveu. E ao longo das experiências que eu fui tendo ao longo desse ano, essa própria perspectiva foi aumentando, foi desenvolvendo, certo? O que não significa que naquele momento a perspectiva estivesse errada, era a perspectiva do momento, assim como cada perspectiva que a gente tem na nossa vida. Agora, há que saber entender que se a minha perspectiva me está a limitar, não é a minha perspectiva, eu é que sou da perspectiva. Eu é que sou da perspectiva, eu é que sou um refém, digamos assim, das minhas crenças. E é sobre o teu modo de pensar, o teu modo de ver as coisas, ou é sobre a maneira como tu estás preso ou não a determinadas perspectivas, determinados pensamentos, determinadas maneiras de ver e de pensar. E isto prende-se não só com a parte dos pensamentos, porque podemos levar isto também à parte das emoções, à parte energética, à parte física. O que é que significa? Vou dar um exemplo. Vou-vos falar um bocadinho da teoria da cebola. E a teoria da cebola é o quê? Então nós temos uma cebola e nós, a cebola somos nós, não é? Uma cebola grande, linda, maravilhosa e não sei o quê. E aquela cebola, à partida, está toda direitinha. Quanto mais nós vamos aprofundando, não é? Quanto mais vamos tirando máscaras, vamos soltando crenças limitantes, perspectivas preconceituosas, quanto mais vamos desenvolvendo, é como se estivéssemos a tirar camadas desta cebola. E à medida que vamos tirando, vamos cada vez mais chegarmos ao núcleo da cebola, ao nosso coração, à nossa alma, chamem o que quiserem. E o que significa que, muitas vezes, nós temos determinadas partes podres numa camada muito no centro, que não eram visíveis nem perceptíveis nas outras camadas. E porquê isto? Eu não conseguia dialogar, lá está, a situação de eu estar a apodrecer de dentro para fora, por exemplo, e eu consigo chegar àquela determinada podridão, digamos assim, àquela parte que precisa de cura, certo? Não levem a podridão no sentido depreciativo, porque não é essa a minha intenção. Portanto, eu à medida que vou passando cada vez camada a camada nesta mesma cebola, eu vou cada vez alcançando novas perspectivas sobre mim mesmo, porque a perspectiva que nós temos do que está à volta é completamente imediante aquilo que nós temos dentro, aquilo que falamos no início. São espelhos. Quanto mais amplitude e abertura eu tiver para a mudança e para a mutabilidade na minha vida, mais abertura eu vou ter para não ser tão radical em determinadas coisas, por exemplo, que vejo, não agir num momento como é só isto e é só aquilo, certo? Porque nós estamos sempre a espelhar o interno e o externo. E eu escolhi mesmo uma ótima hora para fazer este vídeo, porque é barulho por todo lado. Portanto, podem ouvir as obras aqui ao lado, não é? E com isto, dizer mais o quê? Uma flexibilidade, até me perco. E olha. Da casca da cebola. Portanto, nós vamos tirando as camadas à medida que vamos fazendo o nosso próprio processo, o nosso processo interno de autoconhecimento, e chega a um ponto em que nos deparamos com determinada parte que está podre, que está estragada, que precisa de cura ou que precisa de ser retirada. E nesse momento, muitas vezes, e eu por mim falo, como é que eu não vi isto antes? Como é que eu tenho levado isto comigo sem nunca ter visto antes? Como é que é possível eu ter esta determinada podridão em mim? Porque ainda não havia o caminho feito, o desenvolvimento feito para eu conseguir chegar a determinada profundidade minha, onde estava aquela podridão, digamos assim, em que eu precisava de a ver. Em que eu tinha a capacidade de finalmente a ver. Certo?
E perante o momento que a vejo, eu quando falo em podridão falo sobre nós temos crenças muito enraizadas que nos estão a prender, que estão vinculadas a zonas de conforto e coisas assim do género. Portanto, mediante isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso agir ali naquele momento. E também entender que eu entender aquela situação, aquela perspectiva naquele momento, significa também que eu já dei passos e já caminhei em relação ao meu próprio desenvolvimento, ao meu próprio autoconhecimento e que já me fui libertando de outras máscaras que, ainda que na altura fossem máscaras mais profundas, ao chegar a cada vez mais profundidade, vejo que as máscaras antigas eram mais superficiais em relação ao ponto onde eu estou agora. Certo? Porque tudo é relativo, digamos assim. Todas as perspectivas são relativas, nós inclusivamente as cores, não é? Eu não sei se o verde que eu vejo com estes meus olhos é igual ao verde que tu vês com estes teus olhos. Certo? E como é que eu vou, de alguma maneira, não é como é que eu vou, claro que vou, se eu quiser, que eu posso, e toda a gente pode, com ou sem consciência, não é? Mas como é que eu também posso, com que credibilidade, digamos assim, é que eu vou estar a criticar a maneira como alguém vê o verde, porque depende dos seus olhos, porque depende da sua retina, estas coisas todas aqui, cornos, bastonetes e não sei o quê, e as partes todas anatómicas, não é? Ou seja, cada perspectiva de cada pessoa, e outra coisa, cada pessoa vai fazendo as suas coisas mediante a sua própria perspectiva, obviamente, e sobre as suas motivações. Na perspectiva, seja de quem for, o que fazem, por muito que seja, aquela pessoa magoou-me, aquela pessoa teve motivos para magoar, né? Para entendendo ou não que estava a magoar, ou até nem entendendo que estava a magoar. Quantas vezes nós já magoamos alguém e nem sequer nos tivemos noção disso, não é? Isto tudo para dizer o quê? Porque cada pessoa tem a sua perspectiva e esta vai crescendo e vai desenvolvendo e mediante este tipo de perspectiva é que nós vamos estar a agir ou não. Agora, também há a questão de a perspectiva que eu tenho e a perspectiva que eu quero ter. E o que é que acontece? Se eu tenho uma perspectiva assim, mas ideologicamente, no mundo perfeito imaginário, eu sonho, ou quem me dera que a minha perspectiva fosse esta, ou eu vejo isto, mas eu quem me dera acreditar naquilo, não é? O que é que acontece aqui? Está a haver aqui uma incoerência. Eu acredito que, não é? E o que é que acontece? Ai, outra vez. Eu ouço estes barulhos e perco-me aqui do raciocínio. Se determinadas situações, a minha perspectiva é esta, e quem me dera que acontecesse isto. Esta diferença sobre o que eu estou a ver e aquilo que eu gostava que fosse, é exatamente o ponto que eu preciso de percorrer e de caminhar para chegar à próxima fase do meu próprio entendimento, do meu próprio autoconhecimento. Sim? E pronto, eu acho que por hoje a conversa é suficiente, as perspectivas são mutáveis, nós somos mutáveis, nós temos o direito de não querermos ser mutáveis, temos o direito de não querer alterar as perspectivas e temos a oportunidade de curar muita coisa através da própria perspectiva. E outra coisa, as perspectivas também estão muitas vezes interrelacionadas com os tempos, com os timings, com o local, com a sociedade, com a família, não é? Porque tudo isto vai condicionar a nossa perspectiva, mas é exatamente aquela coisa. Os meus pais ensinaram-me isto, mas eu acredito nisto, certo? E temos aqui aqueles confrontos sobre aquilo que eu fui ensinado de algum modo, e aquilo que eu realmente acredito ou gostaria de acreditar. E é neste intervalo que eu tenho o meu processo de autoconhecimento, sempre. Porque é sobre ou saber incorporar esta parte, ou saber incorporar a outra, ou as duas, ou fazer o processo de libertação daquilo que me foi passado para aquilo que eu realmente quero ver, sentir e vibrar. E a minha perspectiva vai estar sempre neste processo, não é? Não é à toa que nós vemos os mais velhos da nossa sociedade como porque a experiência levou-me a entender isto, aquilo e aquilo outro. Não significa que tenha sido da maneira que para mim é, ou aquilo que eu preciso. Mas é o maior exemplo sobre como o tempo, a situação, as experiências têm a capacidade de nos dar as ferramentas de nós moldarmos a nossa própria perspectiva. E pronto, todas as quartas-feiras, num copo de espiritualidade, aqui no canal do YouTube, sigam-nos, partilhem, subscrevam, arroba.